Especialistas avaliam que o mercado estava ansioso pela divulgação do texto da reforma, por isso a alta. Só que, como a proposta ainda vai passar pelo Congresso, a euforia do mercado passou. No momento, investidores avaliam a proposta, que é considerada importante para o crescimento econômico. Quem vai analisar o impacto dessa proposta da reforma da Previdência na economia é Carlos Honorato, professor da Sampo Escola de Negócios. E, Carlos, eu já vou abrir perguntando para você sobre essa oscilação na Bolsa. Por que houve essa alta, depois essa queda? E o que isso tem a ver com o Congresso? Eu acho que tem uma questão da expectativa, né? Quer dizer, o mercado ele já vinha precificando a reforma e quando saiu a notícia da reforma, as informações da reforma, se percebeu que não havia grandes novidades em relação ao que o mercado esperava. Por isso que a oscilação foi para baixo. Não é um mau sinal, é na verdade um sinal de que o mercado recebeu o que esperava, né? Como notícia, porque agora a gente precisa ir para o Congresso, precisa ir para o Senado, para a Câmara. E aí que eu acho que está o grande desafio, né? Quer dizer, nós estamos lidando com expectativas. O que nós temos observado é que eu acho que o grande desafio do governo, o próprio colega comentou que no exterior estão se colocando que ou vai ou racha, né? O que, numa certa medida, é bom porque a gente precisa resolver essa situação. Não dá para ficar num momento intermediário. Então, à medida que você vai para uma situação limite, você vai precisar contar com o Congresso. Aparentemente, a reforma tem uma gordura que pode ser queimada. Você tem um espaço de negociação para essa reforma. E isso feito, ela tem que ser aprovada o mais rápido possível dentro do trâmite do Congresso. Para quem não conhece, mercado é assim, né? No boato, a alta, depois do fato, o pessoal precifica e já começa a ganhar dinheiro com aquela alta lá. Professor, eu queria comparar com a reforma da Previdência. Qual foi o impacto que você sentiu do mercado hoje com a reforma da Previdência do Temer? Ou seja, essa reforma muito mais pesada do presidente Jair Bolsonaro e uma outra reforma que começou de um jeito, aí foi caducando até que não virou nada. Como o mercado analisa na comparação com a reforma de Temer? De uma forma simples, há dois dados principais. É a questão da idade mínima, né, que foi colocada num valor mais alto, e a faixa de transição dos 12 e 14 anos que foi colocado nesta reforma, que é bem menor do que na reforma do governo Temer, proposta pelo governo Temer. Então, o mercado sentiu nessas duas proposições que efetivamente você tem um interesse de resolver isso de uma forma mais firme. Quer dizer, dar uma solução que não seja temporária, que não seja uma maquiagem provisória. E isso dá uma perspectiva o mercado está com uma perspectiva um pouco menor do que o ministro apontou, de 1 bilhão e 100, o mercado está 1 bilhão e 70. Se a gente conseguir chegar nos 800, 900 milhões nesse período, é um valor, 900 bilhões, desculpa, nesse período de 10 anos, é um valor bastante interessante. E, principalmente, você cria a expectativa positiva. Economia não é uma ciência exata. Então, as pessoas estão esperando que as coisas se resolvam, os investidores estão esperando, o mercado está esperando, os bancos, enfim. E se você tiver uma reforma, se essa reforma sair de uma forma positiva, as expectativas vão mudar, vão melhorar e vão se manter melhores. Agora, de que forma essa confusão que a gente viu no Congresso em relação à votação que modificava a lei de acesso à informação recente, apresentada pelo vice-presidente, então presidente interino, pode atrapalhar os ânimos do mercado? De que forma isso gera uma certa insegurança no mercado, essa falta de organização ou a falta total de uma base aliada no Congresso? Veja bem, quando a gente tem uma missão impossível ou quase impossível, muito difícil, nós temos que focar a energia nisso, né? E eu acho que a gente teve uma perda de energia muito grande nessas primeiras semanas aí, especialmente depois que o presidente voltou. Quer dizer, tem vários boatos, vários comentários, áudios vazando, e tudo isso acaba deixando um ambiente de insegurança, especialmente no ambiente político. E os políticos, eles têm uma capacidade genial de farejar a crise. Então, à medida que começa a aparecer essa sensação de crise, provavelmente a barganha da negociação, e a reforma não é uma reforma simples, é uma reforma profunda que mexe inclusive com privilégios do setor público e dos próprios políticos, você começa a dar margem a que eles tentem negociar e barganhar isso de uma forma mais forte. Então, talvez caiba ao governo, quem sou eu, né, para dar essa opinião, mas caiba ao governo um pouquinho mais de foco, de pragmatismo, de fazer essa reforma andar, de cuidado com as palavras, cuidado com as expectativas, porque, como você disse, o mercado já precificou o que veio até aqui. De agora em diante, é a perspectiva disso ser aprovado ou não. E se isso não for aprovado, nós teremos problemas. E de que forma também, né? Se vai passar com folga ou se vai passar no aperto. Sim. Passando, está ótimo. Tá ótimo. Agora, o que não pode é mudar demais esse texto.
Se você tiver alterações que descaracterizam a forma da reforma e essa economia, a expectativa piora. Para finalizar rapidamente, eu sei que não é uma ciência exata a economia, mas até quando o mercado, você pode dizer em meses, que ele aceita essa negociação ali no Congresso? A gente pode dizer que se passar para o segundo semestre, a situação se complica, o mercado fica mais negativo? Eu acho que a questão a gente olha muito para o nosso próprio umbigo, né? Quer dizer, a gente tem um mercado internacional, um ambiente internacional que também é volátil, nós temos riscos de crises internacionais, o Brasil não está preparado para uma crise. Então, quanto mais demora, pior. O ideal seria até o meio do ano isso estar aprovado. Tem gente que já está levando para setembro, outubro. Então, quanto mais rápido, vamos resolver o problema. É algo crítico, porque a gente tem risco de crise política, crise internacional, e aí qualquer coisa dessa interfere na aprovação da reforma. Tá certo, a gente conversou com Carlos Honorato sobre a questão econômica, como é que isso repercutiu no mercado. Ele é professor da São Paulo Escola de Negócios. Obrigada pela sua participação, até a próxima. Muito obrigado.